Bom dia, bem-vindos à sexta entrevista do G1 ao vivo com os candidatos à presidência da República. Ao meu lado está a Natália Passarinho. Bom dia, Natália. Bom dia, Tonico. Bom dia, internautas. A ordem dessas entrevistas pode ser conferida no link abaixo deste vídeo. E na data de hoje temos o candidato do PRTB, Levi Fidelix. Formado em jornalismo, Fidelix concorre pela segunda vez à presidência da República. Ele preside o PRTB e é consultor na área de mobilidade urbana. O candidato a vice-presidente da República na chapa é o coronel José Alves, do mesmo partido. Bom dia, candidato. Muito bom dia, Natália. Muito bom dia, Tonico. Candidato, as duas primeiras perguntas são de eleitores de São Paulo e do Rio de Janeiro. Eles fazem referência à sua trajetória política e a gente sabe que o senhor já foi candidato 12 vezes, para vereador, deputado, prefeito, governador, além de presidente. O Cristiano Vieira, de Taboão da Serra, pergunta: após tantas candidaturas sem conseguir se eleger, o que te faz pensar que dessa vez será diferente? E, ao mesmo tempo, o que mudou em você e no país desde a sua primeira candidatura? E o Blano Júnior, de Itaboraí, diz que o senhor aparece de 4 em 4 anos e pergunta: o senhor é político profissional? O senhor vive de política? Muito obrigado pelas perguntas a mim dirigidas, a você, Cristiano, e a você de Itaboraí. Fique certo o seguinte: a minha campanha de vida é não ser candidato, mas ser um líder político que procura debater os temas de interesse da população. Como tal, as minhas candidaturas são focadas no plano ideológico. Você verá bem, muitas vezes não se ganha as campanhas, mas se ganham as ideias. Hoje, por exemplo, nós vemos o governo federal que desonerou a cesta básica, né? O projeto de Levi Fidelix. Você vê a mobilidade urbana no Brasil hoje crescendo, né, com aerotrem, com BRT, VLT. São temas que ao longo da minha vida sempre tenho debatido. Então, a minha vida ela é focada, acima de tudo, nos planos ideológicos. Com isso, eu tenho certeza absoluta. Ganho a população com os debates. Imagina se eu fosse um presidente de um clube de futebol, imaginasse que o meu time ganhasse sempre. Mas ele participa do jogo. E participando do jogo político, ideológico, se ganha e ganha mais a democracia. Mas é que existe, candidato, várias formas de se fazer uma propaganda ideológica ou uma campanha, etc. E a campanha presidencial é um pouco específica, é para quem acha que pode administrar o país. Mas eu tenho debatido temas não apenas específicos de mobilidade urbana, por exemplo, questões macroeconômicas, né? Questões sociais, né? Eu falo muito de saúde, de educação. Agora, por exemplo, eu estou com o projeto de desonerar os impostos de remédios. Isso é fundamental. Caso eu não venha ganhar, que alguém que ganhe, que venha e aplique, porque ninguém toma remédio porque quer. Transformar o Bolsa Família em salário família integral com obrigatoriedade das pessoas trabalharem é tema candente, é tema do momento, onde o Bolsa Família hoje é exatamente um Bolsa Preguiça. Nós vamos falar sobre isso, candidato, então, um pouquinho mais adiante. Tem várias perguntas sobre isso aqui. Claro. Vamos passar para uma próxima pergunta do Igor de Souza, do Rio de Janeiro. Ele lembra que em 2012, uma das propostas que o senhor fez, que mais chamaram a atenção, foi a dos motomédicos, em que o senhor prometia a contratação de médicos e paramédicos que tivessem habilitação para dirigir motos equipadas com instrumentos e aparatos médico-hospitalares, agilizando o atendimento nas residências. O senhor mantém essa proposta? Não apenas mantenho, como pretendo ampliá-la se eu for candidato, se eu for presidente da República, não candidato porque sou agora. E creio que exatamente está aí a aplicabilidade que estava dizendo há pouco. As ideias são colocadas e quem ganhe, venha que aplique, né? Por isso que eu não sou um político profissional, mas sou um político de ideias e ideais. Assim se faz a democracia, né? Agora, eu me considero também já um vencedor, porque de 203 milhões de habitantes do Brasil, nós temos apenas 11 pessoas que estão disputando, e eu estou entre elas. Candidato, os nossos internautas também fizeram vídeos com as suas perguntas. Esse que a gente vai ver agora é do Eduardo Foquesato, de Florianópolis. Eu moro em Florianópolis, Santa Catarina. Eu gostaria de saber quais são as propostas para a infraestrutura do país. E se realmente vai ter um aerotrem? Obrigado. Olha, nós temos que ter o aerotrem assim, interligando dentro das cidades os bairros e também interligando as cidades. É fundamental. E infraestrutura, nós temos hoje toda sucateada no Brasil. As nossas estradas estão quebradas, não temos ferrovias, a nossa soja, não é, encontra todos os anos as maiores dificuldades para chegar nos portos, né? As nossas exportações hoje realmente estão abaixo do que poderíamos fazê-las, né?
porque não temos infraestrutura necessária para que o nosso país exporte mais. Aliás, estamos com alto déficit. Nós não temos essa infraestrutura? Porque o governo não foca, não é, nessa infraestrutura como deveria focar, e as administrações das licitações são muito mal feitas, muito mal realizadas. Você vê bem os escândalos do DENIT, os escândalos do Ministério do Transporte, porque as empreiteiras querem ganhar demais e o governo, né, lamentavelmente, tem deixado os corruptos dirigirem a nossa nação nessa área de infraestrutura. Você vê que já saíram 2 ministros num governo só da Dilma. Já saiu Alfredo Nascimento e saiu agora o Sérgio Aboud. Por quê? Porque exatamente existe muita corrupção e o povo não aguenta mais com isso. Candidato, agora sim vamos para a Bolsa Família, porque eu tenho aqui uma pergunta do Jefferson Santos, de Goiânia. Ele diz que na sua campanha eleitoral o senhor promete aumentar o valor da Bolsa Família para um salário mínimo. Ele quer saber se isso é possível e quais são os procedimentos para isso. É possível sim, Gerson. Veja bem, se nós transformarmos o Bolsa Família em salário de família com a obrigatoriedade das pessoas trabalharem, nós vamos fazer com que as pessoas possam ter sua dignidade retomada. Hoje a pessoa pega esse dinheiro e fica em casa. Então o Bolsa Preguiça, se gastam 25 bilhões de reais para dar Bolsa Preguiça em casa. Agora, fazendo com que trabalhe, nós naturalmente vamos fazer que eles possam ter mais objetividade da sua vida. Trabalhariam aonde? Abrirei como, olha, no New Deal. Como é que seria, digamos, fiscalizado? Vou explicá-los, vou lembrar. O presidente americano em 1929, chamado Roosevelt, ele criou o chamado Pacto, né, do New Deal. Naquela época ele fez com que o Bolsa Família funcionasse. Essa ideia não foi da dona Dilma nem do Sr. Lula não, tá? Nem do Fernando Henrique. As pessoas trabalhavam, eram funcionários do Estado. Então, construíam estradas, rodovias, portos, aeroportos. Então, eu quero que essas pessoas trabalhem. Deixe de ser simplesmente pessoas que ganham dinheiro em casa, que gera Bolsa Preguiça eleitoral. Todo mundo vai trabalhar. Vão ganhar 724, mas vão dar o seu suor. As mulheres trabalhando em creches, trabalhando em limpeza urbana, serão funcionários do Estado. Nós temos que empregar essas pessoas, não podem ir para as ruas, para a amargura da vida. O Estado precisa protegê-las, porém vão trabalhar e dar de si e vão pagar impostos referidos a isso. O salário mínimo é muito justo que as pessoas ganhem pelo menos o salário mínimo, mas veja só, candidato, hoje a Bolsa Família está em torno de R$150 por mês. Não, R$77 por pessoa. E sim, mas uma família não, está R$300 em 4 pessoas. Não, 4 é 728, R$280. Mas é um muito pouquinho pouco. menos. Eu tenho feito muita matéria sobre isso, né? Em torno de 150, 200, etc. Variado de Agora, acordo com a família. Agora, vai passar para 720? Mas com trabalho. Você hoje está dando R$280 sem trabalhar. Mesmo sendo justo, eu queria saber de onde viriam os recursos. Vamos tirar dos bancos. Ganham demais os bancos hoje no Brasil. Só para você ter uma ideia. Todas as vezes que o governo autoriza a taxa Selic aumentar 1 ponto, um Bolsa Família se pede 25 bilhões de reais. O Brasil deve hoje 1 trilhão de reais de dívida. 10% são quanto? 200 bilhões. Aliás, 2 trilhões. 10% são quanto? 200 bilhões de reais. Ora, se tirarmos 1 ponto apenas, não subimos o juro, já se paga um Bolsa Família. Essa questão de atacar os bancos não leva uma insegurança, enfim, jurídica? Não, os bancos ganham demais, Natália. O banco é o segmento mais predador da sociedade, ganha demais com risco zero. Os bancos realmente precisam pagar mais impostos. Hoje estão com muita tecnologia e desempregando. O banco é o setor predador. Por isso, também no meu programa de governo, eu quero mudar o modelo de desenvolvimento nacional, do bancário e financeiro, né, para o desenvolvimento com maior produção, maior produtividade. Não podemos deixar que o banco fique controlando, inclusive, a inflação do chuchu, do tomate. Isso é um absurdo. Não é com o juro bancário que se controla isso, não. Né? Isso é a teoria desenvolvimentista, não desenvolvimentista, é a teoria tradicional monetarista. Está tudo errado. Nós vamos voltar a esse tema mais tarde, mas agora tem uma pergunta em vídeo do Sérgio Kubasky, de Ponta Grossa. Nós vivemos em um país que é dominado pelo pensamento de esquerda, e o pensamento de direita geralmente ele é cotado como um pensamento fascista. Eu queria saber do senhor, que traz aí algumas propostas de cunho um pouco mais de direita, como que o senhor faz para levar essas ideias, né, de direita a um povo que basicamente pensa de esquerda, e como nós podemos fazer para tirar essa má fama da direita, de fascista ou coisa do gênero? Não é fama, né? É má fama porque a esquerda realmente colocou isso, né? Porque na medida que ela está colocando cotas para negro, está segregando a sociedade, né? Com quilombolas, com índios, gays, tudo isso aí, naturalmente que a esquerda faz isso para dividir o povo, dividir a sociedade. Nós somos um povo normal, né? Com famílias bem constituídas, né? Com igreja, as pessoas frequentam seus templos, né? A igreja católica também, as pessoas frequentam as missas. Então, o que acontece é que
esses que aí estão são realmente ateus, não querem nada disso da família tradicional. Pela esquerda, como parece Cada ser a dia ideia mais está sendo dominado pelo nosso... Fórum de São Paulo. O Fórum de São Paulo, que é a reunião dos partidos de esquerda, não é? Que é o PT, que é o PCdoB, que é o PSB, inclusive do falecido Eduardo. Eles formaram no Brasil uma conceituação para o domínio da sociedade através dessa plataforma de tomarem o poder e nele permanecerem. Isso tudo é um conjunto de ideias e são todos focados em quê? Em Cuba, né? Focado na Venezuela, focado na Bolívia, países subdesenvolvidos. O Brasil tem que mudar essa ótica. Uma economia de mercado, não é, candidato? Não está sendo, não. Hoje em dia, veja bem, se nós estamos hoje exatamente colocando aí o Bolsa Família, queremos agora, inclusive, a tutela do Estado através dos conselhos políticos, que é um absurdo. Todas as empresas agora do governo vão ter que ter conselhos políticos de pessoas sem formação nenhuma. Como é que pode o MST indicar um conselheiro? O que o senhor Jair Meneghelli está fazendo lá em Brasília agora, por exemplo, no SESI, presidindo um SESI? Ele tem cultura para isso? Ganhando 60 mil reais? Então, realmente, a esquerda está ocupando os espaços no Brasil e não podemos deixar nós que somos pelo meio de centro-direita. Agora, respondendo, se eu puder responder um pouquinho, a última parte da pergunta do nosso ouvinte é sobre como tirar a fama da direita de ser fascista. A direita nunca foi fascista, não é fascista. A direita é simplesmente o centro-direita, que nós somos normais. Mas o senhor não acha que existe uma imagem no Brasil negativa com relação à direita? É porque falo que na ditadura se perseguiu, se matou, mas escute, a esquerda também não fez isso lá naquele tempo? E o Fidel Castro não matou negócio de 8, 10 milhões de pessoas? O regime de Stalin matou milhões e milhões? O regime nazista, inclusive, também foi de esquerda, não é? O Hitler era de esquerda, matou milhões de judeus. O Holocausto foi dos judeus, e a esquerda, o nazifascismo é partido de esquerda. Então o Brasil quer o quê? Quer o capitalismo humanitário. Nós queremos implantar no Brasil, aliás, já está implantado, mas está indo para a esquerda, radical. Queremos que nós tenhamos normalidade democrática. Todo mundo podendo votar, opinar e dizer o que quer e praticar a sua vida dentro da mais absoluta normalidade. Mais uma pergunta, candidato. O Alexander Azevedo, de Campinas, São Paulo, pergunta: quais as estratégias que o candidato utilizará para aprovar suas propostas de governo, uma vez que o PRTB tem minoria de parlamentares? Na verdade, nem é minoria, né? Porque agora o PRTB está sem representação na Câmara e no Senado. Nós elegemos dois parlamentares. Mas eles mudaram de partido. E o senador também, Fernando Collor, foi eleito pelo PRTB e logo em seguida também mudou de partido. Só que nós temos também que projetar o futuro, Tonico. Não podemos olhar só o passado, né? Nós temos que olhar que bem breve nós vamos ter 10 parlamentares, pelo menos, né? Federais, e retornaremos com mais um senador. É claro que isso é minoria. E nós teremos que buscar um consenso com outros partidos para dirigir este país. Então o senhor buscaria alianças com os partidos que é necessário, PMDB, é necessário, especialmente os que têm alianças, né, que sejam dentro das proposituras do nosso partido, né, que é centro-direita. Não iria me alinhar com as esquerdas, ao contrário, será um adversário nosso no futuro. O PMDB seria uma opção? Sim, evidentemente que é um partido democrático, que inclusive vem dos grotões, que se diz, é um partido que realmente tem muita capilaridade no interior, não é? Agora, uma outra pergunta aqui do Jorge Henrique Nagel, de Uruçanga, Santa Catarina. Ele quer saber qual a sua posição em relação ao direito de posse de armas pelo cidadão. Sou a favor de retornarmos, sim, com o porte de arma pelo cidadão, porque hoje em dia as pessoas estão sendo assaltadas na rua e se qualquer desses bandidos entrar nas suas casas, não tem nem como defender as suas mulheres e suas filhas. É um absurdo. O desarmamento foi feito exatamente no tempo do Stalin, para que tomasse, né, das empresas do meio rural e das pessoas do meio urbano, todas as armas, e que a horda, né, de militância deles, né, pudesse, inclusive, enforcar e matar. O cidadão tem que, sim, ter o seu meio de defesa, a sua posse de arma. Não digo que ele tem que andar na rua, mas a sua casa tem que ser defendida, sim. Você acha que as regras hoje para posse de arma são muito duras? Tem que rigorosas. Não, temos que voltar a ter armas. As pessoas possuírem armas para a sua defesa pessoal e para a sua defesa familiar. O Evandro Augustinho, de Batatais, São Paulo, pergunta: como o senhor vê o avanço do crime organizado em São Paulo e como o senhor pretende combater esse tipo de ação, coibindo a chegada de informação dentro dos presídios e evitando a corrupção dentro da própria polícia? Lamentavelmente, o atual governo, no ano passado, proibiu que 130 milhões de reais fossem repassados para a Polícia Federal e para o Exército, Marinha Aeronáutica,
para as nossas fronteiras serem melhoradas no tocante à entrada de armas e de drogas. Este governo que aí está, que é, lamentavelmente, muita gente deste atual governo, estou dizendo todo governo, é vinculado a narcotraficantes. Por quê? Para eles deixarem que esses caras, né? Aliás, temos um exemplo clássico aqui, em São Paulo, esse vereador, esse deputado estadual aí, o Moura, está aí provado. Ele é ligado aos narcotraficantes e à máfia Agora, qual seria a dos solução, carros, então, né? para isso? Dessas peruas, esse Piauíra. É um exemplo clássico, tá, Tonico? Tá, porque você olhou, parecia que eu não... Eu dou um exemplo clássico. O Moura é ligado, sim, a narcotraficante, sim, todo mundo viu aí. O próprio Jornal o Globo e todas as emissoras provaram que ele é. Tanto assim que o PT expulsou ele. E nós sabemos também que as Farc têm relação com o PT aqui em São Paulo, né? As Farc lá da Colômbia. Com licença, então nós deputado. sabemos que isso é verdade. Infelizmente, os 15 minutos desse primeiro bloco se esgotaram e nós agora vamos fazer um rápido intervalo. Nós voltamos em 3 minutos.